Então, supondo que você já fez, né, ou tentou fazer, ou está fazendo o nosso pré-teste, nós vamos agora, então, dar início às nossas regras de concordância, vamos conhecer todas elas e brincar aqui um pouquinho com concordância verbal. Vamos começar aqui com uma pequena introdução e mostrar para você alguns conceitos. Então, vamos lá. O que vem a ser concordância, pessoal? Concordância é o princípio sintático segundo o qual, na frase, as palavras determinantes elas se adaptam às palavras das quais dependem. E em volta da concordância, nós temos duas palavras principais. Nós temos o verbo e nós temos o quê? O substantivo. Quando essa palavra principal é o substantivo, nós chamamos isso de concordância nominal. Tá? Então, o que vem a ser a concordância nominal? É a adaptação em gênero e número que ocorre entre o substantivo ou equivalente e seus modificadores, os artigos, os pronomes, os adjetivos e os numerais. Ok? Então, veja só, a concordância, vou usar desta forma, não sei se está muito correto dizer isso, mas a concordância, vamos dizer que nela tem um núcleo, sobre o qual as outras palavras em volta, né, tendem a se adaptar, tendem a concordar com aquela palavra. Quando esta palavra principal é o nome, né, no caso é o substantivo, nós vimos aí um caso de quê? De concordância nominal. Quando esta palavra principal, das quais as outras têm que se adaptar, é um verbo, então nós vimos aí que vai ser o quê? A concordância verbal. Então, a concordância verbal é a adaptação em número e pessoa que ocorre entre o verbo e o seu respectivo sujeito. Veja só, quando você tem um caso de concordância nominal, quem é que tem que concordar com o nome? O nome, aprenda sempre isso, ó, o nome na língua portuguesa geralmente refere-se quem? Ao substantivo, ou então um equivalente. Então, quem é que tende a concordar com este nome? Sempre vai ser os artigos, os pronomes, os adjetivos e os numerais. E aí nós vamos ter o quê? A concordância nominal. E quem tende a concordar, assim, em relação à concordância nominal, você pode observar que a adaptação, ou seja, a concordância vai haver o quê? O gênero e o número. Já em relação à concordância verbal, a adaptação é quem? É número. O que é o número? Singular e plural e em pessoa. Primeira, segunda e terceira pessoa. Tá? Então, nós temos a concordância nominal e a concordância verbal. Nosso assunto agora, deste curso, é o quê? É a concordância verbal. Então, na concordância verbal, nós temos aqui a regra geral, que diz o quê? Que o verbo, ele concorda com o núcleo do sujeito em número e pessoa. Tá? Então, veja, o verbo, ele tende a concordar com quem, pessoal? Com o núcleo do sujeito. Sempre entende isso. Ó. O verbo, a regra geral da concordância verbal é quem? O verbo concorda com o núcleo do sujeito em número e em pessoa. Quando eu falo número, eu falo singular e plural. E quando eu falo em pessoa, eu falo primeira, segunda e terceira pessoa. Ok? Então, esse sujeito, da qual o verbo vai concordar, ele pode estar da seguinte forma. Primeiro, ele pode estar claro. Ó, as moças saíram tristes. Quem é o sujeito dessa frase? As moças. Ó. Quem saíram tristes? As moças. Observa que moças aqui ó, está no plural. Observa na terceira pessoa do plural. Observa que o verbo também está na terceira pessoa do plural. O verbo, portanto, concordando com o sujeito. Ok. O sujeito também ele pode estar subentendido. Olha só. Comprei um computador novo. Qual é o sujeito da oração? O sujeito é eu. Eu sou o sujeito. Então, o sujeito está em quê? Em primeira pessoa e no singular. Observa que o verbo está em primeira pessoa e também no singular. O sujeito também pode estar anteposto ao verbo. Ó. O homem é um ser mortal. Aqui também, ó, as moças saíram, comprei. Então, esses três casos aqui, o sujeito ele está anteposto ao verbo. O homem é um ser mortal. Quem é o sujeito dessa oração? Homem. Né? E o homem está no singular, está em quê? Na terceira pessoa do singular. Então, observa que o verbo também está na terceira pessoa do singular. E o sujeito também pode estar posposto. Ó. Participarão do encontro vários especialistas. Quem é o sujeito da oração? Vários especialistas. O núcleo do sujeito é quem? Especialistas. Observa que especialistas ó, participarão.
especialista está na terceira pessoa do plural e participarão o verbo. Observa que o verbo também está na terceira pessoa do plural. Então, como você pode ver, o verbo ele sempre tende a concordar com o sujeito em número e em pessoa. Ok? Então, essa aí é a regra geral. Porém, nem sempre a vida é tão simples assim, né? Então, por isso que surge uma série de casos especiais, uma série de situações em que nós temos que tornar esta concordância possível, né? Fazer com que isto aconteça. Então, vamos ver agora vários casos em que nós vamos conhecer situações que não são tão claras assim, né, tão simples assim. Vamos começar falando aqui de quê? Do sujeito representado por um coletivo. Então, veja só, pessoal. Quando o sujeito for um substantivo coletivo, como, por exemplo, bando, multidão, matilha, arquipélago, trança, cacho, então vão ocorrer as seguintes circunstâncias. Observa. Quando o sujeito é formado por um coletivo, o verbo concorda com ele. Você tem que levar em consideração que este sujeito, ele tem que ser, esse substantivo, ele tem o que ser realmente coletivo. E o que é um substantivo coletivo, pessoal? É aquela palavra que, mesmo estando no singular, ele dá a ideia de grupo, dá a ideia de várias coisas. Por exemplo, quando eu falo arquipélago, arquipélago é uma palavra no singular. Só que arquipélago, quando a gente ouve a palavra arquipélago, o que a gente lembra? Uma quantidade de ilhas. Então, um grupo de ilhas forma o quê? Forma um arquipélago. Uma palavra está no singular, porém dá sentido coletivo, dá sentido de mais de um. Então, quando o sujeito ele é formado por um coletivo, o verbo ele vai concordar com ele. Olha só, a multidão invadiu o campo. Multidão é uma palavra que está no singular. Embora multidão seja uma palavra coletiva, multidão dá a ideia de várias pessoas, né? Mas a palavra multidão está no singular. Observa que o verbo está concordando com a palavra multidão. Portanto, ele vai ficar também no singular. O bando sobrevoou a cidade. Olha só, bando é o quê? É um substantivo coletivo. Embora seja um substantivo coletivo, bando está no singular. O verbo, portanto, vai concordar com o bando. Se eu dissesse, o cardume escapou da rede. Você sabe que cardume dá a ideia de vários peixes, mas a palavra cardume está no singular. Portanto, o verbo, olha só, cardume que é o substantivo, o sujeito da oração, o verbo vai concordar com cardume que está também no singular. Agora, observa nesse caso aqui, os cardumes escaparam da rede. Cardumes está no plural. Como a palavra cardume, substantivo coletivo cardumes, quer dizer, mais de um cardumes, mais de um grupo de peixe, então observa que o verbo também ficou no plural. Então, quando o sujeito ele é formado de um coletivo, o verbo ele vai concordar com esse substantivo aqui, tá? Com este sujeito aqui. Agora temos aqui uma seguinte situação, Quando o sujeito é formado de um coletivo singular, seguido de uma adjunta adnominal plural, o verbo ficará no singular, concordando com o coletivo, ou irá para o plural, dando ênfase ao adjunto adnominal. Pessoal, esse aqui é um assunto que cai bastante em prova. Por quê? Porque confunde. Se eu disser assim, a multidão de torcedores invadiu o campo. Está correto? Está correto. Por quê? Observa que eu tenho aqui multidão. Multidão é um substantivo coletivo. Só que multidão está em quê? No singular. Se eu tivesse somente multidão, no caso aqui, a multidão invadiu o campo, ficaria no singular. Ok, mas eu também posso dizer a multidão de torcedores invadiram o campo. Por quê? Observa que multidão, sendo substantivo coletivo, observa que ele está sendo aqui modificado por um adjunto adnominal que está no plural. Então, neste caso, ele pode ficar no singular, concordando aqui no caso com o substantivo coletivo que está no singular, ou ele pode ir para o plural, concordando com o modificador, ou seja, concordando aqui com o meu adjunto adnominal.
o bando de pássaros sobrevoou a cidade, ok? Ou o bando de pássaros sobrevoaram a cidade. Esse aqui fica até, tem hora que fica um pouquinho feio, né? Mas as duas formas estão corretas. Então, só recapitulando aqui, ó. Neste caso, ele vai concordar com o adjetivo, com o substantivo coletivo, no caso o sujeito, com o sentido de coletivo, ou vai concordar com o adjunto adnominal. Lógico que se eu disser assim, ó, um bando de pássaro, né, pássaro no singular, aí só vai ter uma concordância, não tem sentido nenhum, até porque não muda. Mas quando eu digo um bando de pássaros no plural, aí ele tem duas concordâncias. Plural concordando com o modificador, ou seja, com o adjunto adnominal, ou singular concordando aqui com o substantivo coletivo, ok? Então, aqui, ó, com o sujeito constituído de pronomes de tratamento. Pessoal, quando o sujeito for constituído por um pronome de tratamento, o verbo irá sempre. Olha essa palavra aqui, ó. Sempre. É difícil você usar essa expressão sempre em português, hein? Mas quando o sujeito for constituído por um pronome de tratamento, o verbo irá sempre para a terceira pessoa. Vossa Excelência entrou em conflito com os parlamentares. E não entrais, né? É entrou. Você, nesse caso aqui, ó, em relação ao pronome de tratamento, você pode trocar a expressão do pronome de tratamento por você. Qualquer pronome de tratamento em relação à concordância, para ficar mais fácil para você entender, troque pela palavra você. Ó. Você entrou em conflito com os parlamentares, porque você também é um pronome de tratamento. Olha só aqui, ó. Vossas Excelências entraram em conflito com os parlamentares. Vocês entraram em conflito com os parlamentares. Ok? Observa, o verbo sempre na terceira pessoa. Lógico, terceira pessoa do singular, se aqui o pronome estiver no singular. Terceira pessoa do plural, se o pronome tiver o quê? No plural. Vossa Senhoria se enganou na remessa das mercadorias. Vossas senhorias se enganaram na remessa de mercadorias, ok? Então, quando o sujeito for constituído por pronome de tratamento, sempre, né, o verbo vai para a terceira pessoa. E para ficar mais fácil, substitua o pronome de tratamento pelo pronome você. No caso, no singular, e vocês para o plural. Então, na próxima aula, nós vamos começar a conhecer a concordância quando o sujeito é composto, ok? Então, até a próxima aula.